Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni e você está no Covil do Narrador. Hoje eu vou criar um pouquinho de polêmica, porque eu vou falar de um jogo que é da minha preferência e que, na minha opinião, é o melhor que existe, mas tem muita gente que odeia. Eu vou falar sobre Dungeons and Dragons e, especificamente, eu vou chegar exatamente onde eu quero chegar, mas antes eu vou falar sobre como eu cheguei lá, com esse livrinho aqui. Dungeons and Dragons, primeira edição, na verdade, Dungeons and Dragons basicão, que não é a primeira edição, o correto, veio pela Grow ao Brasil em 1990 e coisinhas, eu não me lembro exatamente a data, mas lá nos Estados Unidos esse livrinho aqui, esse livretinho, foi lançado em 1991, numa caixa, no mesmo formato que veio para o Brasil, e ele continha esse livreto, mais alguns cadernos de aprendizado, os dados, miniaturas cartolinadas e um mapão. Um baita de um mapa para fazer a aventura que vinha nos cartões. Essa aqui foi a minha introdução ao Dungeons and Dragons, foi como eu aprendi a gostar de fantasia medieval. E eu joguei muito a edição basicona do Dungeons and Dragons, antes de começar a explorar outras versões que existiam. O Advanced Dungeons and Dragons já existia na época que eu comprei esse livro aqui, só que eu não tinha acesso. Eu só conhecia como ele funcionava por comentários, por leitura de outras revistas, mas eu sabia que ele era muito complicado, mas muito mais apreciado por maioria das pessoas. Na época que eu cheguei à faculdade, eu conheci o Dungeons and Dragons terceira edição, que seria o que ele quer dizer com terceira edição. Ele é a terceira edição do Advanced Dungeons and Dragons, e ele perdeu a palavra Advanced, porque esse aqui já não existia mais como produto vendável. Então ele se tornou uma linha só dele, e aí não tinha mais por que não utilizar esse nome. Dungeons and Dragons terceira edição estava na moda, todo mundo jogava, mas eu tive um problema com ele. Eu gostava dele como sistema para eu jogar, mas eu não gostava dele como sistema para mestrar. Então, no final das contas, eu me mantive refém deste sistema de Dungeons and Dragons para eu poder mestrar. Eu continuava mestrando só nesse aqui, embora todo mundo reclamasse que eu não mestrava na terceira edição. E aí aconteceu que em 2009, acredito que foi, a Devir trouxe para o Brasil a quarta edição de Dungeons and Dragons. E a quarta edição era tudo o que eu esperava do Dungeons and Dragons. Porque ela tinha a complexidade da terceira edição, ela tentava ser mais completa, como era a terceira edição, abrangia diversos níveis de jogo, e permitia criar personagens heróicos do jeito que eu sempre quis, com muito mais facilidade do que era na terceira edição. E por causa disso, eu não tentei mais mestrar a terceira edição. A quarta edição era o que eu queria que fosse RPG de fantasia medieval. E por isso, eu comecei a colecioná-la, livrinho por livrinho, e me apaixonei. Eu me viciei na quarta edição. Esses três foram os primeiros e não foram os únicos. Eu comecei a colecionar e cada vez mais eu gostava das opções que vinham novas. Eu tenho o livro do Jogador 2, esse aqui é o 1. Tenho 3, que só existia em inglês, não foi traduzido para o Brasil. Eu tenho 2 aventuras. Eu tenho o livro dos Draconatos. Eu tenho o Guia do Mestre 2. Eu tenho todos os livros de poderes, praticamente, não, faltando 2, mas eu ainda pretendo adquirir, mesmo que eu tenha que pagar mais caro agora. Enfim, eu queria ter a coleção completa e eu ainda hoje não parei de colecionar. Se eu conseguir encontrar alguém que venda, eu vou comprar. Porque eu me gamei na quarta edição, embora ela seja aquela edição que dividiu o jogo em correntes.
Existe gente que adora e existe gente que odeia. Eu estou entre as pessoas que adoram, porque ele atende o meu requisito para fantasia medieval em RPG. Ele é fácil de aprender, ele é intuitivo para ser utilizado. Tu não precisa estar toda hora consultando o livro depois que tu aprende, porque se torna fácil de memorizar as regras. Claro que tu não vai memorizar todos os poderes do teu personagem, mas é fácil de consultar na tua ficha. É muito fácil de tu procurar saber como resolver cada uma das situações, porque ele é intuitivo. E ele é principalmente fácil de mestrar. Para o mestre não teve edição melhor para criar aventuras, para criar monstros novos, para criar desafios de perícia. Enfim, todas as coisas são intuitivas e fáceis de resolver em pouco tempo. Então, é uma edição que eu continuo dizendo, não vai deixar de ser a minha favorita. Depois dessa edição surgiu a quinta, que é atualmente a que está na moda, todo mundo, né, conhecendo e jogando e tal. Mas ela, para mim, é assim, ó, ela se tornou a segunda. Eu não consigo gostar dela o suficiente para tê-la como minha favorita ou me dedicar a criar coisas para ela, como eu crio para a quarta edição. Porque ela parece que perdeu algo que na quarta edição tinha. Não sei dizer o que. Então, é provável que eu vá fazer mais vídeos aqui pro Covil do Narrador, falando de Dungeons & Dragons quarta edição, assim como lá no meu blog, o Storyteller's Lair, já fiz muitas matérias sobre Dungeons & Dragons quarta edição. E aqui tá justificado. Eu não consigo deixar de gostar, por mais que me digam assim, ó, que é MMO de papel, que é RPG, que na verdade é jogo de tabuleiro, não é RPG, não sei o que. Eu não enxergo nada dos defeitos que as pessoas apontam. Para mim, o jogo funciona como RPG e ele dá o estilo de aventura que eu quero ter com as regras que funcionam na minha cabeça da melhor maneira possível. Então, vou falar ainda muito sobre Dungeons & Dragons quarta edição no Covil do Narrador.